Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós amanhecemos com uma das melhores informações geopolíticas que nós tivemos nos últimos tempos, que foi basicamente Israel anunciando que fecharam um acordo com o Hamas para a liberação de reféns que estão com o Hamas na troca de presos palestinos e uma trégua de 4 dias para que essas trocas sejam feitas. E além de tudo, eles ainda falaram que isso pode ser prorrogado conforme Hamas for liberando mais reféns. Basicamente, a princípio, são 50 reféns que serão liberados, e o primeiro-ministro afirmou que para cada 10 reféns a mais que forem liberados, vai ter um dia a mais de pausa no conflito. Então, isso para o Hamas é extremamente positivo. Nós podemos ter ainda uma pausa maior nesse conflito, que é extremamente positivo. Só o fato de ter uma pausa, uma trégua no conflito, já mostra uma positividade extrema, porque mostra que existe sim a possibilidade de um acordo para que a gente tenha aí uma finalização desse conflito que vem se arrastando, né? Óbvio que a gente sabe que lá tudo vai continuar, porque é muito a questão religiosa que manda em tudo aquilo, e os atos foram realmente terríveis, só que a gente tem aí essa esperança sendo alimentada hoje, o que está refletindo diretamente no preço do petróleo. O petróleo estava caindo aí próximo de 1% já durante a madrugada, e óbvio, né, a gente lembra que se tivermos um cessar-fogo total por lá, isso tende a refletir no preço do petróleo, por conta de que boa parte da pressão que ele vinha tendo quando o conflito estourou era por uma pressão de que talvez isso se estendesse para as regiões lá e cortassem algum fornecimento de petróleo para o mundo. Né? Então, tudo isso reflete, sim, no mercado financeiro. E um outro fato extremamente relevante foi que o Roberto Campos Neto deu uma entrevista e nela ele comentou que a Argentina possivelmente vai ter uma virada da economia com a gestão do Javier Milei, que acabou de ser eleito presidente da Argentina. E, inclusive, o Javier Milei já deu uma entrevista que vai privatizar uma petroleira que se chama YPF e também os veículos de comunicação estatais. E também reafirmou que ele vai fechar, sim, o Banco Central e vai deixar com que os argentinos escolham a moeda que eles querem trabalhar livremente. E outro fato que o Roberto Campos Neto comentou foi, obviamente, da nossa política monetária aqui no Brasil, e ele falou que as taxas estão restritivas e que eles ainda podem continuar na redução da taxa Selic. À medida que a inflação for diminuindo, a taxa real vai subindo, e isso ainda dá espaços a mais para que sejam dados mais cortes de juros aqui no Brasil. E, óbvio, boa parte do mercado já entendeu que talvez eles possam até aumentar o ritmo de corte quando os Estados Unidos começarem a realmente cortar os juros. Só que, óbvio, isso não é nada para agora. O que ele falou para agora que faz um peso maior no mercado, que vem fazendo peso, é que ele comentou que o nosso câmbio está controlado e que o Brasil está indo na direção certa. Basicamente, ele está indo na frente de algumas das economias avançadas do mundo que estão com uma dívida bem mais elevada. Então, ele deu bons sinais aí que tendem a refletir positivamente para os mercados. Não é à toa, né, que a nossa bolsa está subindo aí nos últimos 10, 15 pregões aí com uma alta bem expressiva. Então, óbvio, para o cenário de hoje aqui, tem outras coisas acontecendo no mundo que podem refletir para a nossa bolsa. A Ásia está totalmente mista, não teve nada de muito relevante. A Europa vai ter aí fatos como a confiança do consumidor da zona do euro, que vai sair, e também nós teremos aí as atualizações das contas públicas do Reino Unido, então que podem fazer preço para a Europa e refletir levemente para a gente aqui, nada muito pesado. E os futuros americanos agora durante a madrugada estão levemente positivos. Ontem nós tivemos a divulgação da ata do Fed, né? Mas como basicamente é uma ata que foi escrita há semanas atrás, ela não teve muito peso no mercado, apesar de ela ter vindo um pouco mais hawkish, mas não fez preço e as apostas ainda permanecem aí por primeiro corte de juros em maio com 59%. Basicamente, 60% de chance disso acontecer é o que os players estão botando dinheiro nas apostas, né? E sobre o que faz preço para a gente aqui no Brasil, nós teremos lá nos Estados Unidos uma bateria de dados, que entre elas vai sair os pedidos iniciais de seguro-desemprego, encomendas de bens duráveis, o sentimento do consumidor e a expectativa de inflação lá de Michigan. Então, cada dado desse vai ter a sua interpretação, mas lembrando que dados de atividades nos Estados Unidos desacelerando ainda estão sendo vistos como bons, porque aumentam a possibilidade de termos cortes na taxa de juros americana mais cedo, né? Mas a princípio o dia tende a ser mais positivo, com bolsas para cima e dólar para baixo, à espera desses dados, provavelmente agora nessa manhã.